Sem estímulos, uma criança superdotada vai perdendo aos poucos seu diferencial e termina por se igualar às demais. Esta é a frase da psicóloga Marcil Metral. Olá, muito bom dia para você, telespectador da Rede Brasil de Comunicação, que sempre tem o melhor para você. Hoje estaremos conversando aqui sobre crianças com altas habilidades e espero que você goste da temática de hoje. E você conhece alguma criança com um senso crítico mais apurado, vocabulários mais amplos do que a média, maior habilidade em determinadas áreas, criatividade e originalidade são alguns dos sinais que tornam algumas crianças diferentes de seus colegas. Quando se fala em altas habilidades intelectuais ou superdotação, logo se pensa em pessoas de QI elevado. Este é um dos mitos mais comuns sobre as altas habilidades. Normalmente, os superdotados, que segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, são 5% da população, apresentam facilidades e talentos para determinadas áreas. Isso não significa que a pessoa tenha um QI alto, elevado. As crianças com altas habilidades, elas podem ter, por exemplo, habilidades artísticas, as quais podem ser da área musical, desenhos, danças, esportes, entre outros. Não necessariamente vão ter um desenvolvimento intelectual elevado num teste de QI, por exemplo. E já contamos com a presença aqui em nossos estúdios para falar sobre o assunto da Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga. Além dela, contamos com a presença da Fátima Moraes, ela que é consultora educacional. Mas antes de conversarmos com as nossas convidadas, vamos juntos conferir mais uma matéria importante aqui dentro do nosso programa com a repórter Poliana Andrade. Todo mundo tem um talento, algo que faz muito bem e por isso se destaca. Essas crianças são assim, desde cedo sabem muito sobre determinada coisa. O Rafael, por exemplo, sabe ler desde os 2 anos de idade. Contar? Para ele é moleza. Ele conta dinheiro com rapidez e facilidade. Tudo isso surpreendeu a avó. Eu coloquei o nome vovó, só que eu não coloquei o acento, porque eu não me interessei, né, em botar o acento. Aí ele tirou o lápis de cera da minha mão e colocou o acento. Aí eu, poxa, além de saber, ela sabe que é acentuada? Toda a turma se destaca em algo, mas conversamos com o Daniel, que tem facilidade para ler e nos ensinou um pouco de inglês. Qual é a cor aqui desse livrinho? Como é que se fala essa cor aqui? Isso. Orange. E essa? Green. Essas crianças que transmitem muita fofura e conhecimento geralmente são chamadas de superdotadas ou intelectuais. Mas pode tirar essas 2 palavrinhas do seu vocabulário. Na realidade, não é correto chamá-las assim. O termo certo chama-se altas habilidades. De uma forma geral, né, desde criança, na educação infantil, ela já mostra alguns traços, né, de uma aprendizagem diferenciada. Tá? No caso, crianças que com 1 ano e 8 meses já lê, tá? Com 2 anos, 3 anos já resolve problemas mentais, sem precisar de nada de concreto. Crianças que têm facilidade em aprender bandeiras, crianças que têm facilidade em aprender músicas, como os hinos dos países. Então, desde criança, os pais já começam a perceber essa diferença. Rosa é professora no Núcleo de Altas Habilidades, mais conhecido como NAS. O local tem um trabalho todo especial com os pequeninos. Lá, eles aprendem a dosar o conhecimento. Às vezes acontece de rótulos, né? Então, esse menino não para, esse menino isso, esse menino aquilo. Então, isso vai sendo rotulado nessa escola e a partir daí vão surgindo os bullying, né? E outra coisa, algumas crianças que são altas habilidades, não são todas, na medida que ela começa a ter vergonha de mostrar do que sabe, ela começa a se retrair. Então, tem a questão da autoestima dessa criança ficar lá embaixo, né? Porque ela é diferente, tá? Tem a questão da escola não estar dando conta disso para ela, não está valorizando e, pelo contrário, está muitas vezes desvalorizando. Existe o lado positivo de ter altas habilidades, mas nem tudo é tão lindo quanto parece. Roberta explica a necessidade de aprender a conviver com esse talento a mais. Se a criança souber funcionalmente utilizar essa altas habilidades, a gente vai ter, né, pessoas, né, resolvendo problemas, pessoas sabendo lidar na sociedade com ideias, sendo bastante criativo. Se ela tiver, né, a organização cerebral para isso, então a altas habilidades a gente vai ver como lado positivo.
Porém, até acontecer todo esse processo, tá, a criança passa por vários momentos difíceis para ela. Por quê? Eu tenho essa aprendizagem e às vezes não sei o que fazer com ela. A mãe de Daniel fala sobre a mudança dele após frequentar o NAS. Ele é uma criança extremamente agitada, ativa demais. Ele gosta, como toda criança, de jogar futebol, de ir para o parquinho, mas não consegue se focar numa única atividade. Assim, ele lê um pedaço de um gibi, larga, vai ler outro livro, aí fica mudando os canais de televisão o tempo inteiro, botando legenda para ler as legendas. Então, ele sempre não tinha um foco. E aqui a gente vê que ele tá se concentrando mais numa única tarefa, ele está começando o gibi, terminando o gibi. Então, eu notei essa diferença nele, assim. Enfim, o importante é que agora eles estão aprendendo a equilibrar o que sabem com o que estão prestes a aprender e saúdam a nossa emissora com um lindo grito de guerra. Muito bem, agradecemos, portanto, a Poliana Andrade pela matéria. E segundo Freeman e Getter, em 2000, além do Simonton e outros estudiosos, eles dizem que a genética é responsável por grande parte do potencial das habilidades cognitivas gerais. E vamos conversar melhor sobre esse assunto durante aqui o nosso debate do programa Assunto do Dia de hoje. Você é o nosso convidado especial também, você pode participar, você pode interagir conosco. É muito simples, minha gente, você pode mandar a sua mensagem, sua dúvida para as nossas redes sociais, através do Facebook, pelo endereço facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, pelo @assunto do dia TV. Não esquecendo, é claro, da nossa linha interativa, que já está à sua disposição para você ligar, para você participar e, é claro, deixar sua dúvida com a nossa produção. É o 3424-1977, só lembrando, 0 operadora 81, né? Já que você vai falar aqui em Pernambuco, né? 0 operadora 81 3424 1977. E nós queremos cumprimentar, agradecendo a presença aqui das nossas convidadas, né? A presença da Josemima Mesquita, mais uma vez aqui, seja bem-vindo, um bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. E é uma grande satisfação poder dialogar essa temática, altas habilidades, principalmente numa época em que o talento humano passa a ser o maior capital do desenvolvimento de um país. Com certeza, Josemima. E queremos agradecer também a presença da nossa querida convidada, Fátima Moraes, né, mais uma vez aqui no programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Para mim é uma alegria imensa estar aqui no seu programa, porque existem poucos programas na TV que abordam, né, assuntos educacionais. Então, você está de parabéns e eu estou aqui com muita alegria, porque eu penso que o tema é de interesse público, não é? Com certeza, Fátima e Josemima, eu acho que o debate promete. E para começar o nosso debate, nada melhor do que ouvirmos também as perguntas, né, das pessoas nas ruas. É o que a gente vai conferir agora. Como identificar crianças com altas habilidades? Crianças com altas habilidades, é muito fácil de identificar, eu queria ouvir de vocês ou não? É muito difícil, principalmente para os pais. Eu queria ouvir a opinião da Josemima. Bom, primeiro para identificar se uma pessoa tem ou não altas habilidades, é preciso conceituar o que são altas habilidades. Isso é muito importante. Então, assim, teve, mais ou menos no século XX, a ideia da superdotação e das altas habilidades era nutrida por uma concepção que, para ser inteligente, tinha que ser inteligente em todas as áreas. E essa concepção, ela começa a perder fôlego, porque a partir dos anos 80, com os estudos de Carne, né, o que é que acontece? Uma pessoa com altas habilidades são pessoas que têm um potencial acima da média, têm um envolvimento com a tarefa e que lida muito bem com a criatividade. Uhum. Né? E diante desse conceito, né, então assim, para eu ser uma pessoa inteligente, eu não preciso ser inteligente em todas as áreas. Eu posso ter uma inteligência na área acadêmica, na área intelectual, eu posso ser uma pessoa que tem um talento na música, na arte, na dança, na pintura, enfim. E hoje, Felipe, um dos grandes desafios mesmo é em cima da identificação. Uhum. Torna-se, sim, um desafio. Primeiro, por falta da informação e por falta da formação dos professores. Mas se você que está assistindo
tem um aluno na sua sala de aula que é muito rápido, que termina a atividade com muita agilidade. Tem crianças que não suportam muito a rotina, tem crianças que questionam demais, tem crianças que não conseguem lidar com a crítica do outro, né? Então, se você tem alguma criança nessa sua de aula, na sua sala de aula, ou conhece alguém no seu dia a dia, isso já é um bom indicador para a gente conceituar que ela tem altas habilidades. E uma coisa imprescindível também é que me parece que nem todos estão preparados para identificar essas crianças com altas habilidades. E aqui no Brasil, me parece que não temos alguns centros, digamos assim, educacionais habilitados devidamente para atender a essa demanda de crianças que são superdotadas. Eu queria ouvir também a opinião da Fátima Moraes a respeito do assunto. Não sei se aqui no Brasil a senhora conhece, de repente, algum centro que digamos, atende a uma demanda interessante de pessoas, de crianças que têm essas altas habilidades. A gente está um pouco carente ou não? Eu penso que nós estamos muito carentes, não só, né, na identificação das crianças com altas habilidades, né? Porque, veja bem, uma escola que não está instrumentalizada para receber as crianças, digamos, dentro de um conceito de normalidade, né? E você imagine o que é identificar crianças que são superdotadas, né, da maneira como é dita. Então, eu penso que o grande problema, um dos grandes problemas está na escola. Aliás, o maior problema, porque a escola é responsável por desenvolver, não é, todas esse potencial da criança, e os nossos professores não estão instrumentalizados para isso. Assim como na escola não existem profissionais, não é em toda escola que existe um psicólogo escolar, um psicopedagogo, entende? Então, no momento em que essa escola não está instrumentalizada para isso, é difícil identificar. Então, muitas vezes, uma criança com altas habilidades é vista como uma criança, muitas vezes dito como essa criança é hiperativa, não é? Essa criança ela é inquieta, entende? Basta a criança ter uma maior curiosidade, passar de um assunto para outro, que ele diz, essa criança não se concentra, não consegue se concentrar. Não, ela já está entediada, muitas vezes, com aquele assunto, com aquela aula, e ela está tendo necessidade cognitiva de uma outra abordagem que não seja aquela que esteja sendo dada naquele momento. Ou seja, a metodologia pode influenciar muito no comportamento da criança dentro da sala de aula e até porque essa criança pode ter uma alta habilidade, de repente estar mais avançado, mais além do que aquele grupo de alunos naquela sala, de repente há uma possibilidade de se passar para outra série, não é? De repente. Sim, olha, existe, né, essa possibilidade, mas aí é onde está o problema que Jorge Minnemann coloca. O diagnóstico, a identificação, né, a identificação dessa criança dentro da escola, do sistema escolar, entender e como nós vamos trabalhar com essa criança. Entendo. Não é se é com uma adaptação curricular mais avançada, não é que isso não é fácil de fazer numa escola. Entendo. Numa escola, porque a escola não está preparada. Né? Por exemplo, eu desconheço aqui em Pernambuco algum centro que esteja capacitado para fazer isso. No Brasil, eu sei que existe isso mais no Sul, nos estados do Sul, em São Paulo, entende? E isso é comum nos países desenvolvidos, né? A identificação dessa criança com habilidades específicas, né? Por exemplo, na Alemanha, na Finlândia, os países nórdicos, né? E isso faz parte do contexto escolar, isso faz parte das unidades escolares. Me parece que é extremamente natural em outros países, principalmente países desenvolvidos, se encontrar alunos com altas habilidades, né, dentro da escola. Aqui no Brasil, me parece que ainda estamos engatinhando, né, Joselina? As políticas públicas, elas canalizam mais para o estudante com déficit do que o estudante que está para além do conhecimento, no caso, altas habilidades. Esse estudante sempre esteve na escola, porém, à margem da exclusão. Quanto à questão da identificação, existe sim ainda uma grande dificuldade desse professor identificar, porque não é só a identificação, é identificar
encaminhar e suplementar esse conhecimento. Aqui em Recife, nós temos, sim, o NAS, inclusive na matéria anterior, que foi a professora Roberta Samento, junto com seus estudantes. O NAS é um programa do governo, que significa Núcleo de Atividades e Altas Habilidades de Superdotação. Ele foi criado em 2005 e aqui em Recife ele foi implantado em 2006, em parceria com a Prefeitura de Recife. Como funciona o serviço, né, de suplementação a esse estudante? Digamos que a professora... Felipe, a professora é o primeiro elemento, né, que ela consegue ver aquele aluno mais curioso, mais crítico, e a partir daí que ela percebe que há uma habilidade a mais, ela pode chamar o coordenador, chamar o psicólogo da escola, conversar primeiro sobre o desenvolvimento dessa criança e aí sim encaminha para o NAS. No NAS existe uma equipe que vai trabalhar com a identificação para elaborar esse diagnóstico. Se esse diagnóstico de fato revela que essa pessoa tem altas habilidades, o que é que acontece? O NAS vai trabalhar com grupos de interesse. De repente, essa criança ela tem uma habilidade para a música, então ela vai para a oficina de música. Ela gosta muito da robótica, então vai para o lógico, matemática, vai para a pintura. E isso é um grande avanço na política brasileira de educação. Né? Eu acho que a gente consegue avançar muito nesse sentido. Porém, falando nesse programa do Brasil sobre altas habilidades, é importante que esse estudante com altas habilidades, ele se sinta também produtor de conhecimento, não apenas no espaço do NAS, onde ele está lá agregado com seus pares, mas também dentro da escola, porque no NAS ele está ali desenvolvendo, ele está com seus pares, está se sentindo produtor do conhecimento. Porém, quando ele volta para a escola, aquela escola não é atrativa, aquela escola não me reconhece, aquela escola não me valoriza, não me oportuniza. Então, eu não sei qual é o mais complexo. Não investir na deficiência cognitiva ou, de fato, não investir nos talentos humanos. Entendo. Qual é o mais complexo, de fato? Né? E daqui a pouco vou pedir, inclusive, para a doutora Fátima, professora Fátima, trazer essa reflexão que ela ia fazer agora, nesse momento, mas nós fomos avisados que o tempo foi embora nesse bloco, mas eu prometo que a professora Fátima vai trazer aqui uma reflexão dentro desse aspecto que a Josemima trouxe para a gente, daqui a pouquinho após o intervalo, mas você confere, antes de mais nada, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de chuva durante o dia e durante a noite. Em Petrolina, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e pode chover a qualquer momento. Em Recife, a máxima é de 27 e a mínima chega a 21 graus. Já em Caruaru, a mínima chega a 18. Em Santa Cruz do Capibaribe, a máxima é de 26 e mínima de 18 graus. Em Arco Verde, a máxima é de 24 e em Petrolina, a mínima é de 21. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você acha que crianças com bom desempenho escolar deveriam ter maior atenção na rede pública? Com certeza, né? Porque quanto mais tem desenvolvimento, mais melhor é, né? Aí se torna as coisas mais melhores, né? Quanto mais incentivo da rede pública, seria melhor. Melhor, exatamente. Porque assim trazia mais desenvolvimento, mais ainda, né? Crianças super inteligentes sofrem preconceito? Com certeza. Por quê? Porque assim, quando a criança está desenvolvendo, as pessoas ficam logo de olho, pensando qualquer motivo que ela está fazendo demais. Você que estudam muito? Estudam muito, acho que estudam muito, isso. Mas você acha que os coleguinhas no colégio brincam? Tiram ideia com a cara, com o rosto dela, com a cara dela, dizendo que não devia, porque quando a pessoa estuda, ele quer vencer na vida.
Muito bem, estamos de volta. Você conferiu aí as pessoas participando, dando a sua parcela de contribuição no nosso quadro Fala Cidadão. E hoje aqui no Assunto do Dia estamos conversando sobre crianças com altas habilidades. E contamos para essa conversa, para esse bate-papo, com a presença da psicopedagoga a Josemima Mesquita. Além dela, estamos recebendo também a professora Fátima Moraes, ela que é consultora educacional. E temos aqui pessoas participando pelas redes sociais, né? Muito obrigado pela audiência e também pelo carinho das pessoas aqui, que nos motiva ainda mais, né? Continuarmos fazendo esse trabalho com um mínimo, né? de dificuldades, né? Trazendo um pouco mais de perfeição, sempre na nossa lida diária aqui no programa Assunto do Dia. A Creuza Rolim, ela participa e diz aqui, gostaria de saber se há alguma relação entre altas habilidades, hiperatividade ou déficit de atenção. Se há, qual seria essa relação? Vou pedir aqui para a Josemima responder. Sim, então veja só. A gente tem que separar a alta habilidade e os transtornos desse desenvolvimento dessa pessoa. Então, eu posso ter altas habilidades e posso também ter a hiperatividade e o déficit de atenção. Então, no caso, diante de um certo conteúdo muito explorado, que eu tenho que estudar para matemática, de repente eu estou ali na sala de aula, tentando prestar atenção, mas eu tenho a hiperatividade. Então, assim, no caso, a minha alta habilidade, ela não vai ser diminuída por causa da minha hiperatividade. Mas existe, sim, pessoas com altas habilidades que também têm a questão da hiperatividade. Então, diante desse quadro, é melhor que a escola haja com mais cautela, um olhar mais sensibilizado, para investir nas altas habilidades e trabalhar com transtornos da hiperatividade e do déficit de atenção. Agora, eu prometi a Fátima, no final do bloco anterior, eu vou cumprir essa promessa, tá? Né? A gente, às vezes, promete alguma coisa, mas não consegue cumprir, mas essa eu vou cumprir. Eu queria que a Fátima pudesse refletir daquilo que a gente estava conversando logo no final do bloco anterior. A Josemima estava trazendo um pensamento e você ia contribuir também. Olha, Felipe, eu acho que a grande questão que eu gostaria de frisar aqui é a ausência de políticas públicas para a educação, certo? Existe a política teoricamente, ela está no papel, ela está na lei, está na Constituição brasileira. Na prática, é outra coisa, entendeu? Então, na prática, nós estamos com a escola totalmente desaparelhada para receber os alunos, entendeu? Sejam alunos com altas habilidades, sejam alunos com déficit de cognitivos, entendeu? Então, eu penso que o foco, essa questão é uma questão prioritária. É a ausência de políticas públicas, a ausência de decisão política sobre a educação. Não é? Fala-se, escreve-se, os Conselhos Nacionais de Educação reúnem-se e tomam decisões, entendeu? E isso legislam sobre o tema, entendeu? Mas na prática isso não acontece. Veja bem, um núcleo municipal, num estado como Pernambuco, e um núcleo municipal está sediado em Recife, para mim isso não atende. Entendeu? Eu penso que a política pública ela tem que atender a todos. Ela tem que estar dentro, do sistema escolar. A escola, a visão que eu tenho de escola é uma visão sistêmica. Entende? Ela está dentro de um determinado contexto e ela tem que atender a essa diversidade de alunos que entram na escola, entendeu? Então, por exemplo, essa questão que foi colocada agora, não é porque a criança com altas habilidades, ela pode ser hiperativa, mas pode ser confundida. Exato. A alta habilidade com hiperatividade, com déficit de atenção. Então, a questão que eu acho prioritária é a questão do diagnóstico. Exato. Entendeu? E quando eu vejo o diagnóstico, eu vejo quem vai fazer isso na escola. Quem é que identifica e vai identificar isso dentro do sistema escolar? Isso dentro do sistema escolar público e dentro da escola particular também. Entendeu? Há muitas escolas privadas que não têm um psicólogo escolar. Exato. Veja bem, é importante não apenas a figura... a escola não precisa de um psicólogo clínico, a escola não pode fazer clínica. Não é? A escola precisa de um psicólogo escolar, precisa de um psicopedagogo. Isso.
né, precisa de um apoio de um fonoaudiólogo para poder diagnosticar as questões que nelas chegam. Então, quer dizer, essa criança que chega à escola com altas habilidades, por exemplo, num meio social, né, mais deficitário, né, por exemplo, nas comunidades mais pobres. Exato. Entendeu? Isso é o que me preocupa mais. E os pais têm grande dificuldade, me permita, os pais têm uma grande dificuldade, principalmente nos ambientes mais pobres, de identificar essas crianças com essas habilidades e não sabe o que fazer. E não sabe o que fazer. Então, o que acontece? A criança chega na escola, o ambiente não é estimulador para ela, Exato. Então ela começa a ser vista como uma criança indisciplinada, Exato. como uma criança desatenta, entendeu? Né? Inquieta. E o que é que vai fazer? Quando a escola não atende a essa necessidade, não é, da alta habilidade, da superdotação, o que é que ela vai fazer? Ela vai para a rua é muito mais interessante. É mais atrativa. Entendeu? E aí os pais não entendem, dizem, a criança não gosta de estudar. Não, a escola não está dando aquilo que a criança precisa para se desenvolver. E essa preparação tem que ser até na metodologia aplicada dentro da sala de aula, né? Às vezes a metodologia não é tão interessante, estimulante assim, né? É claro, e se você for ver essa questão dos 5% das crianças no Brasil com altas habilidades, onde é que elas foram identificadas? Olha, elas estão identificadas nas classes econômicas superiores, entende? Na classe média, na classe alta, em função do contexto, né, econômico-social das famílias. Ou seja, classe média, média, classe alta, né? Classe média alta entendeu? Quando isso acontece na classe mais pobre, na classe pobre, então o que é identificado? Esse menino não gosta de escola, esse menino dá muito trabalho, entendeu? Então a criança começa a trocar a escola pela rua e aí é onde está o grande perigo. É verdade. Porque esta criança começa a ser aproveitada, não é? É um risco da criança com altas habilidades ir para a marginalidade. E essa é a grande preocupação, né, Janaína? Pois não. Preocupação. Só voltando um pouco à questão da identificação, né? Porque assim, muitas crianças, como você já colocou, Fátima, que tem altas habilidades, é confundida com uma criança que tem a hiperatividade e a sinestesia. Então, se eu estou na sala de aula, tem um conteúdo que não me interessa, realmente eu vou desviar toda a minha atenção. E um grande perigo que a Fátima sinaliza aí é justamente como fazer uso dessas minhas altas habilidades. Se a escola não consegue identificar, a família não consegue procurar um recurso adequado, essa pessoa pode desviar todo esse potencial intelectual para outras situações, né? E isso causa benefícios, danos bem preocupantes, né, para o país e para a sociedade. E outra questão, Felipe, é o seguinte: quando a alta habilidade não é identificada, existem dois fracassos nesse estudante. O fracasso acadêmico, puxa, eu estou aqui na escola com todo esse potencial, não sou visível a esses professores. Então subutilizado, né? Então eu tenho um fracasso acadêmico e, consequentemente, o fracasso de vida. Exato. Então, hoje, o maior desafio, entre outros, é reinventar essa escola. É dar vez e voz a esse estudante. É ocupar, é o professor também reconhecer o talento, a inteligência desse seu aluno. Exato. É possível que ele saiba tanto quanto o professor ou mais, né? E muitas vezes o aluno faz uma pergunta ao professor e o professor às vezes faz um descaso com essa pergunta. Porém, eu atendo alguns estudantes com altas habilidades e eles dizem assim: por que eu devo ir à escola? Porque eu tenho que ir 365 dias. Olha só a prova que passaram para mim. E eu começo a explicar o seguinte, que a escola ainda é o caminho que vai levar você a uma evolução intelectual, a desenvolver o seu potencial. Agora, a ordem é reinventar. E a gente vai reinventar através da informação e da formação dos professores. Você foi muito feliz, Josemima, eu concordo plenamente nessa frase que você disse, reinventar a escola. Eu acho que o momento é esse, é reinventar realmente o nosso sistema educacional. Isso não a nível estadual, mas a nível em todo o território nacional. Federal, né? claro. Você vê, nos lugares mais longínquos, mais distantes das capitais, das grandes metrópoles, enfim, é preciso se reinventar, o momento de se reformular o sistema educacional brasileiro. E a gente tem também algumas outras perguntas das pessoas nas ruas, é o que a gente confere agora.
Como é que os pais podem lidar com os filhos super inteligentes? Com certeza é aquela questão que a gente estava conversando, né? Não é fácil, né, identificar que essas crianças são super inteligentes em alguma habilidade, porque não é só na questão, por exemplo, a criança tira só 10 no colégio, né? Mas também pode ter habilidades artísticas, como pintura, desenhos, né? Enfim, ter outras habilidades das mais diversas e os pais, às vezes, não identificam isso. Até pela correria do dia a dia, a gente sabe que os pais estão saindo mais do mercado de trabalho, estão buscando se qualificar, então o tempo aí já reduz, o tempo ao lado dos filhos, então é muito difícil lidar com isso também. É interessante a pergunta, sim, Felipe, porque a partir do momento que eu tenho um filho e sinaliza alguma habilidade específica, então eu preciso procurar ajuda, porque eu posso cair em dois campos. O campo da vaidade de ter um filho que eu posso achar que é um gênio, e o campo comum, não, eu vou procurar ajuda para poder desenvolver a habilidade do meu filho. Porém, é muito importante, pais que assistem, que nós não podemos trabalhar com a pressão diante dessa criança. Porque às vezes é comum, nossa, meu filho é muito inteligente, ele é um gênio, ele sabe tudo. E há uma cobrança indireta ali, a criança capta isso, né? Ela internaliza essa pressão sobre ela e ela não quer decepcionar nem esse professor, nem esses pais. E aí termina acontecendo uma sincronia emocional com o intelectual. Quando ela não consegue dar conta daquele conhecimento que está sendo cobrado naquele momento, ela começa a apresentar comportamentos emocionais, né? Eu não consigo, começa a me isolar. Então, é muito cuidado com a questão da identificação e também da motivação. E na altas habilidades, é bom ficar claro nessa roda de conversa que a gente tem que destacar a área forte do estudante e não a área fraca. Então, se eu percebo que esse meu estudante é muito bom em Lego, por exemplo, uma criança que sabe montar, quebra-cabeça, então eu vou estimular essa questão lógico-matemática dele. Só que tem um detalhe, Felipe. Renzulli é um pesquisador americano que ele coloca para a gente, enquanto pesquisador, um modelo de enriquecimento escolar. Sim. E é esse tipo de modelo que o Brasil vem utilizando, que define altas habilidades como capacidade acima da média, que pode ser intelectual ou acadêmica, o movimento com a tarefa e a criatividade. De repente, eu posso ter uma habilidade acima da média, posso ser super inteligente, mas eu não estou envolvida com aquilo que eu estou fazendo. Eu não estou perseverando. Aí, nesse sentido, o elemento da criatividade, o que é que acontece? Ele não nutre. Então, é preciso ter a união desses três anéis. A habilidade acima da média, a motivação com a tarefa e a criatividade. E a outra coisa super importante é, existem alguns teóricos que dizem que a genética tem a contribuição e outros dizem que nós não nascemos inteligentes. Eu acredito sim na questão da genética. É aquela discussão do inato adquirido, inteligência inata adquirida, né? Porém, os estudantes de psicologia, antropologia, sociologia, que sabem bem disso. É verdade. O meio faz toda a diferença. Muda tudo, né? E até pessoas que têm essas ditas altas habilidades, digamos que pelo próprio meio, professora Fátima, né? Às vezes não há um estímulo interessante dentro da escola, dentro de casa, entre os amigos, no meio profissional, e termina se colocando essas altas habilidades, essa criatividade, essa inteligência de lado, não é? Se esquece um pouquinho ali de lado. Enfim, e não se trabalha, não se molda, não se, digamos, é aquela inteligência que é uma matéria-prima que precisa ser lapidada, e não lapidada durante o tempo. E essa é uma grande dificuldade. Olha, Felipe, eu penso que a reinvenção da escola, não ou eu penso que no Brasil é ainda a invenção da escola. Entende? Eu tiro reinvenção porque ela ainda não foi criada para atender a todos. Entendo, A escola no Brasil não é democrática, isso nós sabemos. Isso é um fato, né? Agora, veja bem, eu penso que, do ponto de vista da família, essa família tem que ter muita paciência, muita tolerância, porque muitas vezes o pai chega cansado e a criança começa a questionar, começa a fazer demandas, e aí o pai diz, olha, eu estou cansado, vai ver televisão, vai ver alguma coisa. Então, muitas vezes, na família também,
e em famílias esclarecidas. E, falta aquela dita motivação. Falta né? não só a motivação, mas a sensibilidade dos pais para perceber que a demanda do seu filho é uma demanda de necessidade cognitiva para o seu crescimento. Entendeu? Agora, por exemplo, existe uma outra questão que me preocupa na escola, é o seguinte, essas crianças, quando elas sentem que incomodam o professor, porque o professor se sente incomodado por uma criança inquieta e que demanda muito do professor. Ou que faz muitas perguntas, né? Que faz muitas perguntas, que questiona, às que não desafia, concorda, né? que desafia. Entende? Então, o que é que começa a acontecer? E os colegas dizem, fica quieto, o professor está falando, entendeu? Começa a acontecer, essa criança começa a se retrair e muitas vezes o que acontece, algumas delas se deprimem, se isolam, não conseguem uma interatividade com seus pares, porque efetivamente ele não tem identificação, não é, com aquilo que aquelas crianças fazem, digamos, no recreio. Então, ele, ao invés de ir para o recreio, muitas vezes ele vai para a biblioteca. Então, a escola começa a dizer, puxa, esse menino é tão tímido, não quer ir para o recreio. Tão fechado, mas não é porque o interesse dele, a motivação dele está voltada para uma outra escala, não é, de atividades que não aquela. Ele está acima, digamos, do nível dos seus pares. E às vezes prefere não falar para que não haja uma rejeição dos colegas. Para que não haja, né? E muitas vezes esse menino é visto na sala como, é aquele o babão do professor, ou, né, quando me desculpem a expressão, é o CDF, é o que quer ser diferente, entendeu? Então começa a haver uma espécie de bullying. Então, com aquela criança, e ela fica muito pressionada, é uma pressão muito grande, entendeu? Então, levam para os pais o problema como se essa criança tivesse uma dificuldade de interagir socialmente. Exato. Entende? E, na verdade, não é. O negócio é mais atrás, tem que dar uma olhada lá atrás, o que foi que aconteceu, e tentar se rever essa questão, né, lidar com essa dificuldade. Aí é onde começa a história da identificação dos alunos, né, de o professor realmente saber quem são seus alunos. E uma outra questão que também eu questiono é muitas vezes dizer, não, esse menino tem um QI elevado. Não é? Eu penso que as altas habilidades não são diagnosticadas por um teste de coeficiente intelectual. Eu aproveito, Fátima, muito bem lembrada essa questão do QI. Daqui a pouquinho eu queria ouvir também a sua opinião sobre essa questão, esse aspecto dessa avaliação do QI, porque há uma série de polêmicas com relação a isso aí. É muito polêmico. Eu queria ouvir, tá certo? Logo mais, após o intervalo. E também vamos ler aqui as participações das pessoas que estão, inclusive, me cobrando aqui para ler algumas perguntas, tá bom? Daqui a pouquinho a gente lê após o intervalo. Você conhece pessoas com QI acima da média? Conheço. Laís e Luana. São amigas suas? São filhas do pessoal com que eu trabalho. Aí elas são super dotadas, assim, porque uma vai fazer medicina, já está terminando, e a outra já dá 10 aula. Então, assim, eu acho que para o estudo de hoje em dia elas já são bem aplicadas, já bem avançadas mesmo. Você conhece pessoas com QI acima da média? Sim, conheço. Quem, por exemplo? Uma amiga minha, ela tem Aline, o nome dela. Ela é bem... O que você acha? Porque às vezes ela irrita, ela sabe de tudo. Ela sabe. Muita explicação ela dá. Muito bem, ouvimos aí as pessoas participando, né? E a gente ouviu esta última pessoa participando, interagindo conosco, achamos interessante. Você tem alguma pessoa na sua casa ou que você mesmo conheça na rua, enfim, que possivelmente tenha altas habilidades? Comente com a gente, mande sua mensagem aqui para as nossas redes sociais ou ligue para o 0 Operadora 81 3424 1977. Bom, e vamos conversar, aliás, vamos saber mais informações sobre o tema de hoje na internet. Vamos conferir juntos com a Thalita Belo essas informações. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, bom dia para você que acompanha o programa nesta segunda-feira. Vamos então aos destaques na internet sobre o nosso debate.
O site G1 trouxe a seguinte informação: crianças superdotadas desafiam escolas na busca por mais estímulos. O site ainda destacou que os sinais podem ser confundidos com transtornos de aprendizagem. O diagnóstico final só é possível a partir de testes feitos por psicólogos. Já o destaque do site Minha Vida sobre o tema de hoje é este: entenda como funciona a mente das crianças superdotadas. Essas crianças são iguais a todas as outras em seu desenvolvimento motor e neurológico. O que acontece é que o desenvolvimento mental foge à sintonia das demais. Seu desenvolvimento intelectual e emocional normalmente não é compatível com sua idade, o que gera uma discrepância em relação aos seus colegas. Eles podem ser muito hábeis em ciências e não se interessar pelas demais disciplinas curriculares. Por exemplo, podem tirar notas baixas ou não gostar do estudo formal, é o que afirma a especialista Maria Lúcia Prado, ouvida pelo site. Vamos então retomar o debate de hoje. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Voltamos então com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita Belo, muito obrigado pelas informações e vamos continuar a nossa conversa com as nossas convidadas de hoje aqui no programa. E nós havíamos prometido também, eu estou prometendo muito aqui, né? Mas a nossa querida convidada Fátima ia trazer uma reflexão sobre o teste de QI, não é? Que se avalia as habilidades, digamos assim, a intelectualidade da criança ou das pessoas. E eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que é o mais assertivo essa questão do teste do QI ou há outras questões que devem ser avaliadas? Olha, eu penso que o teste de coeficiente intelectual, ele é um instrumento apenas, não é? Ele mesura a inteligência, mas é bastante questionável hoje nos meios acadêmicos, nos meios educacionais, que esse teste possa definir as altas habilidades ou não. Entende? Ele é uma das referências, não é, que podem ajudar na identificação, né, da criança com altas habilidades. Mas ele não é a única referência, né? Você tem que ter, essa criança tem que ser observada, né, no seu contexto escolar, as habilidades que elas apresentam, no contexto familiar também. Não é? É importante que haja entrevistas, haja conversas, não é, daquele profissional que está coordenando aquela equipe que está tentando identificar, não é, a criança com altas habilidades. Então, efetivamente, é um trabalho multidisciplinar, entende? E deve funcionar como um trabalho multidisciplinar, não é? Eu acho que a sociologia tem uma abordagem interessante sobre isso, a psicologia, não é? A pedagogia. Então, a gente não pode priorizar nenhuma dessas abordagens. E uma coisa que você falou um pouco no intervalo sobre essa questão de uma criança com altas habilidades, ou uma criança inteligente, né, como colocou uma telespectadora, que ela precisa ficar naquela sala porque cronologicamente ela não pode avançar. Veja bem, isso é um conceito superado, né, superado do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista educacional, psicológico, assim como do ponto de vista legal. Até 2 anos passados, realmente havia uma legislação do Conselho Nacional de Educação que as crianças só poderiam ser alfabetizadas, aprenderem a ler aos 7 anos. Não é? Quando muitas vezes as crianças aos 6 já estão lendo. Então, ela vai passar 2 anos numa turma aprendendo a ler, entende? Então, você vai o quê? Desestimular essa criança e fazer com que a escola seja um elemento entediante para ela. Não é? Esse conceito cronológico, né, de que a criança só pode entrar no ensino fundamental, né, no primeiro ano com 7 anos, isso é absolutamente ultrapassado, né? Aliás, sempre foi ultrapassado, né? Mas a lei retroage muitas vezes no sentido, retroage não, ela emenda na burocracia, no geral, né? Acho que a burocracia tem atrapalhado muito o desenvolvimento também, nesse sentido educacional. Veja bem, quando a criança, não é, ela se interessa por um outro idioma aos 5 anos, quando ela já sabe ler, isso que você havia dito de uma pergunta, não é, quando ela já sabe ler aos 6 anos, entende? E como é que você vai fazê-la entrar numa turma que vai começar
a aprender a ler. Exato. Entende? Então, essa criança ela tem que ser colocada numa turma onde efetivamente ela vai estar no nível cognitivo, não é cronológico, né? No nível cognitivo, vai ser adequado ao currículo. Você tem que ver currículo versus cognição daquela criança. Para ver se há realmente um casamento ideal nesse sentido, né? E não cronologia, quer dizer, a referência cronológica é totalmente ultrapassada em educação. Quer acrescentar alguma coisa, Josemina? Sim, quero acrescentar em relação ao QI, né? O coeficiente, né? Na verdade, é uma concepção psicométrica, como a Fátima já colocou, né? E nesse momento eu cito Garni, né? Quando ele coloca que a inteligência é importante demais para ser quantificada, né? Então, é um recurso, mas não é o recurso ideal, porque eu não posso avaliar o QI de uma pessoa que é muito boa em música, que é muito boa em futebol. Como é que eu vou colocar alguns testes recomendados pelos psicólogos, como o Harvey e o Visky? Em relação à questão da criança que lê aos 2 anos, 3 anos, né, podemos inserir essa criança dentro de um campo da precocidade. É uma criança precoce, né? É uma criança que com certeza recebe vários estímulos, enfim. Porém, é muito importante a gente ter cuidado também com a questão da aceleração. A aceleração, ela tem um amparo legal, sim, nas políticas públicas brasileiras. Porém, se essa criança tem 4 anos, está lendo tudo e você acelera, ela vai conviver com crianças com idade a mais. Então, o parquinho, as brincadeiras, então, aquilo que não é patológico poderá vir se instalar. Entendeu, Felipe? Então, eu tenho todas as condições intelectuais, mas a partir do momento que eu vou ser cobrada, a minha idade emocional não permite tantas cobranças intelectuais. Então, dentro da questão das outras habilidades, existe o enriquecimento curricular, a aceleração e a suplementação desse conhecimento. Então, se a gente tem um estudante que tem esse potencial, que está lendo demais, se a família não concorda em acelerar, então é importante que a escola seja um momento de mobilizar atividades para suplementar esse conhecimento, no horário contrário ao pedagógico, enfim. Porque às vezes, Felipe, a minha própria inteligência passa a ser um obstáculo para o meu conhecimento. Entendo. Então, assim, eu sou tão inteligente, mas eu não consigo fazer uso dessa inteligência, porque o outro, que é meu professor, que é minha família, não consegue ter um olhar sensível em relação a isso. Então, eu me aprisiono ao ponto de não me autorizar a aprender. Então, avançar mais ainda. De avançar mais ainda. Então, se eu não me autorizo a aprender, eu me isolo, eu não dou conta das minhas demandas, enfim. Exato. Isso ainda sinalizamos mais uma vez a importância da escola ter um olhar sensível e reflexível para esse estudante que pede ajuda. Ele está sofrendo realmente nesse ambiente escolar. Eu queria aproveitar o momento. Eu posso fazer uma complementação? Veja bem, eu concordo, mas eu penso que muitas vezes você tem que ver o que é melhor para a criança. Também, isso é importante. Ela não tem a idade, digamos, mas você tem que ver emocionalmente se ela tem a competência necessária, também emocionalmente, para ir para aquele grupo. Não é que não quer dizer, mas não quer dizer que uma criança de 5 anos não possa estar madura também emocionalmente para estar em contato com uma classe de 7 anos. Entendo. Tudo isso é relativo e a gente tem, daí é onde entra a multidisciplinaridade. Você tem que ouvir também o psicólogo clínico. Não é? Essa criança pode ter a maturidade, sim, para ir para uma turma de 7 anos. A aceleração é recomendável desde que haja toda uma equipe que forneça condições para que ela de fato dê certo. Há casos e casos. Porque nem todas as escolas estão habilitadas, né, com aquela equipe multidisciplinar envolvida nesse processo para atender essa demanda, né? Então é uma questão de se repensar, rediscutir essa questão brasileira da educação. E eu queria só aproveitar, já que temos
pouquíssimo tempo aí, já encerrando o programa Assunto do Dia. Temos aqui as participações, eu queria ler, a gente pode refletir sobre esses pontos aqui levantados pelos nossos telespectadores. A Ana Késia, lá de Olinda, ela pergunta: as altas habilidades são identificadas em adultos também? Elas podem ser bem desenvolvidas em artes? Também a pergunta aqui da Ana Késia. A Márcia Lins, de Cajueiro, participando. Minha filha, aos 2 anos e meio, já falava "eu te amo" em 7 idiomas. Nossa! Quando ela fez 3 anos, já sabia as vogais e hoje ela tem 4 e já sabe escrever o nome dela completo. Na escola, ela faz uma média de 20 páginas de atividades do livro didático, mas a professora diz que não é recomendado deixar ela terminar rápido a lição e nem pode mudá-la de sala. Onde posso procurar mudá-la de sala e ajudá-la para que seja identificado altas habilidades e qual a escola ideal? Está aqui a participação da Márcia Lins. Acho que a gente refletiu um pouquinho, né, sobre esse ponto, né, essa pergunta. Mas, aqui, lá naquele momento. Felipe, veja bem, existe uma coisa que eu acho que existe o desejo do pai de que seu filho tenha altas habilidades. Entendo. Existe também um estímulo na família. Não é para que, por exemplo, a criança comece a falar uma determinada frase, como foi citada aí em vários idiomas, eu te amo. Isso. Então, a criança, eu acho que a família tem que respeitar o desenvolvimento da criança, não tem que fazê-la avançar, entendeu? Ela avança estímulo, naturalmente. Na medida certa, o estímulo, né? sim. Mas a gente não pode cobrar da criança e nem tampouco chegar para a escola e dizer: olha, meu filho tem altas habilidades. Isso deve ser identificado na escola. Entendo. Agora, uma vez identificado, não é? A gente vai dar as condições para ele se desenvolver. Exato. Mas não vamos pegar nossas crianças de 2 anos e começar a ensinar a ela palavras, ensinar a contar, ensinar o alfabeto. As cobranças indevidas é que não devem acontecer. Porque aí o que essa criança vai fazer? Quanto a encaminhamento para essa criança, ela pode procurar o NAIS, Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, que fica na Estrada da Arraial, em Casa Amarela. Isso. No caso das pessoas que moram nessas proximidades, na região metropolitana do Recife, né, podem encontrar o NAIS, né, no NAIS uma assistência adequada, né, para crianças com altas habilidades. Bom, minha gente, temos pouquíssimo tempo mesmo, a produção está ali marcando a temática. Eu só queria ler aqui todas as participações, só para fazer menção, né, às pessoas que aqui participaram. A Eliude Alves, ela participou, disse que adorou o tema, né, disse que além de nos repassar conhecimento, este programa e o tema abordado tira nossas dúvidas e nos ensina a lidar com esses e outros desafios da vida. No meu caso, Felipe, é com minha irmã, que tem 3 anos de idade e começou a falar muito cedo. Canta na igreja, na sala de aula. A professora falou que ela é uma criança que mais fala e é mais ativa do que as outras. Às vezes ela fala sobre certas coisas que ficamos surpresos. Tá aqui a participação da Eliude, a Creuza Rolim participando, aqui participou também, já li a participação dela. A Rose Santana, um grande nunca visto o tema abordado abertamente na televisão. Parabéns a todos do Assunto do Dia. Obrigado, Rose. A Adriana Brito, adorei o tema. Tem um filho de 8 anos e sabe muito de mecânica. Gostaria de saber se é uma das habilidades. É possível, né? É preciso aí procurar uma ajuda de uma equipe multidisciplinar, né, para ver se realmente a criança tem essas habilidades. A Carmen Vieira, de Casa Forte, ela disse que a filha dela tem 4 anos e já está na 1ª série, pois a professora notou que ela estava acima da média da turma. Hoje ela está formada em psicologia com 28 anos. Ela sempre foi elogiada na vida acadêmica, ela tem um QI altíssimo. Está aqui a participação também da Carmen Vieira. A Jandira Gomes de Jaboatão, meu neto é bem enérgico, ele não para nem para fazer as refeições, ele é bem inteligente. Ele tem 8 anos e ela pergunta se é normal. É importante também procurar ajuda de especialistas. Bom, eu queria só encerrar o programa, né, parabenizando também a temática abordada na dissertação de mestrado da Josemima Estevão de Mesquita Lucena, esta convidada que aqui está no programa Assunto do Dia. Ela fez uma tese sobre a aprendizagem dos estudantes com altas habilidades no contexto da inovação pedagógica, um estudo de uma prática. Foi na Universidade da Madeira. Universidade da Madeira, e meu campo de pesquisa foi aqui no NAIS. Muito bom, muito bom. Parabéns, Josemima. E uma outra oportunidade, a gente vai também lhe convidar para você falar um pouquinho mais sobre essa temática, juntamente com a nossa querida convidada também, Será um prazer. Fátima Moraes. Foi um grande prazer recebê-las aqui.
um bom dia para vocês, tá certo? Esperamos vê-las, né, muito em breve para a gente conversar mais uma temática sobre educação que sempre nos deixa muito alegres, né, sobre isso. Muito obrigado, Fátima. Obrigado, Joselina. Obrigada a você. Foi um grande prazer. E agradecemos a você pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, hein? No mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância.